Doutor Daniel, eu gostaria de lhe perguntar sobre a culpa ou a responsabilidade da deputada Zambelli, porque o senhor tem nos respondido em relação a recursos e a medidas que poderiam levá-la a uma prisão domiciliar, por exemplo, benefícios em relação a questões de saúde. Mas o senhor não nos disse aqui que ela é inocente em nenhuma das acusações. Objetivamente, ela teve participação na invasão do CNJ, essa condenação já concluída, e na perseguição armada ao Luan Araújo. É isso? Eu não disse porque não me foi perguntado isso. A pergunta que foi feita foi... Está sendo agora. Mas eu quero dar um passo atrás. Agora é a chance de responder. Como eu falei antes, e eu falei ontem, inclusive, foi até um pouco veemente nisso, eu queria antes, com todo o respeito, de novo, ao Supremo Tribunal Federal, criticar a forma com que estão acontecendo os julgamentos. E eu estou falando como advogado da Carla e estou falando como membro da Ordem dos Advogados do Brasil. E por que eu estou reclamando disso? Eu estou reclamando porque não está sendo permitido que os advogados façam sustentação oral na presença dos ministros, seja presença física ou seja presença no ambiente virtual. E o que isso traz de prejuízo para a defesa? Traz de prejuízo porque os ministros acabam não tomando conhecimento, até diante de uma causa tão complexa, do que a defesa está reclamando, do que a defesa está pedindo, do que a defesa está reivindicando. O próprio regimento do Supremo Tribunal Federal diz lá que a defesa teria direito a expor a sua tese em 1 hora e que a defesa venha preparada ou esteja preparada para perguntas e questionamentos que possam ser feitos pelos ministros. A partir do momento que eu sou obrigado a gravar um vídeo, e eu gravei um vídeo neste caso da invasão de 54 minutos, eu não tenho nem a certeza se de fato os ministros assistiram o meu vídeo, assistiram os meus argumentos e até para estimular que algum deles pudesse ter pedido vista. Então isso é algo que tem acontecido, que tem sido corriqueiro e que precisa ser modificado, seja no caso da Carla e seja nos próximos casos que vierem a ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Agora, respondendo à tua pergunta, efetivamente não existe nenhuma prova a incriminar a Carla. Ela é absolutamente inocente da acusação de invasão feita neste segundo processo. E eu digo isso com 2 elementos objetivos. O primeiro deles, existe um laudo da Polícia Federal que o Walter Delgatti, o hacker mitômano reconhecido pela própria Polícia Federal, invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça em 2020. 2020, ele nem conhecia a Carla. Ele vem a conhecer a Carla anos depois, ele vem conhecer a Carla pós a eleição, antes do segundo turno, o que mostra que esta invasão, independentemente de algum pedido dela, já tinha acontecido. Agora, o outro elemento objetivo que é muito importante, que não foi levado em conta. O funcionário que era o responsável por toda a tecnologia do Conselho Nacional de Justiça disse que não era possível inserir mandado de prisão no sistema. E o que era feito quando alguém tinha uma ordem de prisão? Se preenchia um formulário, ou seja, se colocava nome, RG, filiação, endereço e outras informações necessárias para que aquela pessoa tivesse o nome inserido no banco de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça. Walter Delgatti disse que a Carla Zambelli mandou um modelo de mandado de prisão para ele, cheio de erro de português, ele corrige o mandado e insere no sistema, o que se mostra absolutamente impossível. Ou seja, se o próprio funcionário do Conselho Nacional de Justiça está dizendo que isso não poderia acontecer, é mais uma das mentiras que, infelizmente, respaldaram um juízo de valor negativo que foi feito contra ela. Doutor Daniel? Oi. Oi, desculpa. Só tá, pode conclui, desculpa. Só para complementar uma outra coisa. Ela foi condenada porque ela teria participado na emissão de alvarás de solturas falsos, de pessoas que ela não conhece, de pessoas que não conhecem ela, que foram ouvidas no processo.
E uma das pessoas, apesar do Walter ter negado que tenha feito isso, uma das pessoas é o primo-irmão do Walter Delgatti. Qual seria o interesse, qual seria o objetivo para que a Carla pedisse para o Walter fazer um alvará de soltura falso para alguém que ela nem conhecia, que era primo-irmão dele? O que mostra uma absoluta incongruência das acusações que foram colocadas. E, por fim, apenas de forma objetiva e rápida, ela, na questão da arma, ela também é inocente, porque, apesar dela ter sacado a arma diante daquela situação, ela sacou a arma por conta das ofensas e por conta da ameaça que ela sofre da pessoa que o agrediu, que era uma pessoa maior que ela, que era uma pessoa que proferiu palavras de baixo calão e ofensas inúmeras contra ela naquele momento da rua, pessoa que ficou esperando ela na frente do restaurante onde ela almoçava com o filho e que depois sai correndo, é feito um disparo e ela, diante daquilo, entendeu que aquele disparo poderia ter sido feito por ele. Por isso que ela saca a arma naquele momento e apenas então somente o faz para que ele ficasse ali, porque ela já tinha pedido para que terceiros acionassem a polícia.